Olá, tudo bem? Tudo beleza? Seja muito bem-vindo. Vamos dar início aqui a mais um vídeo, a nossa sequência de vídeos que nós estamos fazendo aqui sobre o resumo orientativo das nossas aulas, do nosso treinamento de interpretação da norma IATF 16949. Então, você que está seguindo aqui a gente e chegou nesse vídeo através do nosso treinamento, da nossa plataforma de ensino à distância aqui da TargetQ, esse vídeo é um resumo orientativo sobre o que a gente tratou na nossa aula completa sobre a seção 4 da norma, contexto da organização. E se você está chegando aqui através do nosso vídeo, do nosso playlist no YouTube, seja muito bem-vindo e fica aqui o convite para você participar do nosso curso e ter todos os detalhes que a gente trata na aula completa do treinamento. Então, para fazer um apanhado geral, aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre os requisitos, os principais pontos que a gente tratou na seção 4, contexto da organização, IATF 16949 mais ISO 9001, e também vamos fazer aqui uma orientação sobre a aplicação de algo na IATF que se chama processos documentados. Beleza? Vamos lá. Como você já sabe, toda norma ela é estruturada com base no ciclo PDCA. Planejar, fazer, verificar e agir. Agora a gente está entrando na primeira seção da norma, que é a seção 4, onde existem requisitos a serem implementados e atendidos pela organização. E a seção 4 está no P do PDCA, é uma seção de planejamento do sistema de gestão. A seção 4, o contexto da organização, é uma seção onde a organização ela vai se definir. Quem nós somos, para que nós existimos, qual que é o desdobramento, o direcionamento estratégico da organização. É para isso que a seção 4 serve. E ela está estruturada em alguns requisitos. Eu vou falar os requisitos da ISO 9001, que alguns deles possuem desdobramento, suplementação de requisitos da IATF. O 4.1, que é o contexto da organização, o 4.2, que é as necessidades e expectativas das partes interessadas, o 4.3, que é o escopo, e o 4.4, que é o sistema de gestão da qualidade e seus processos. Essa é a estrutura da seção 4. No 4.1, contexto organizacional, o que a gente deve fazer? A organização, ela certamente possui um planejamento estratégico. Então, na seção 4, no 4.1, o que o sistema de gestão deve fazer? Ele deve buscar no planejamento estratégico, junto com a direção da organização. Isso é um trabalho feito pela alta direção, pelo board diretivo da organização, que estabelece o planejamento estratégico, onde nós estamos, para onde, como organização, nós queremos ir. E com base nisso, a organização vai avaliar e vai analisar, com base na nossa estratégia e no contexto interno e externo na qual a organização está inserida, ou seja, o contexto externo é o ambiente de negócios que a organização está inserida, qual é o mercado que ela atende, qual o país que ela está instalado, qual a localização que ela está instalada, qual que é a situação política, econômica, social, ambiental na qual a organização está inserida, e vai avaliar o nosso direcionamento estratégico, onde a gente quer chegar estrategicamente, para onde nós estamos seguindo como organização, analisando o contexto externo, o que pode estar ajudando ou atrapalhando, quais são as nossas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, isso pensando tanto no contexto externo como no contexto interno.
o que eu tenho dentro da minha organização internamente que vai também afetar positivamente ou negativamente, pensando que a gente pode utilizar, e é muito utilizado, uma ferramenta chamada análise de SWOT para a gente poder ter um raciocínio lógico para a análise do nosso ambiente. Internamente, a gente avalia quais são nossas forças e fraquezas. Externamente, quais são as oportunidades e ameaças. Eu não estou dizendo aqui para você que para você fazer análise de contexto, você deve utilizar a análise de SWOT, ou que essa é a ferramenta. Estou dizendo para você que essa é uma forma de se fazer isso. E a análise de SWOT, ela é uma saída que você vai ter sobre a estratégia que a organização já definiu. A organização, uma indústria, uma empresa, ela tem uma estratégia que ela é multifuncional, né? Ela tem múltiplas orientações para o negócio como um todo. A gente aqui pensando num sistema de gestão da qualidade, no mínimo a gente tem que analisar o que essa estratégia afeta o sistema de gestão da qualidade e o que a gente vai fazer para que isso afete positivamente e como o sistema de gestão da qualidade contribui para o sucesso dessa estratégia. Lembrando lá que a gente falou logo no início, aí na aula anterior, no vídeo anterior, qual que é o escopo de um sistema de gestão da qualidade. O escopo de um sistema de gestão da qualidade é satisfazer o cliente e fornecer produtos e serviços que atendam e superem os requisitos dos clientes. Então você foca nesse sentido para o sistema de gestão da qualidade. Essa é a recomendação que a gente dá. É claro que uma empresa é muito mais ampla do que apenas isso, mas é a limitação de escopo da norma. Aqui é o escopo da norma que eu estou falando. Qual é a limitação para o que a norma serve? Esse é o requisito 4.1, resumo do que você deve buscar e fazer no requisito 4.1, junto com a alta direção, porque quem sabe a estratégia da direção, quem define a estratégia da direção da organização é a própria direção, é a alta direção que define a estratégia da organização. O corpo diretivo da empresa, dependendo do tamanho da sua empresa, isso vai ser feito talvez por uma pessoa, vai ser feito por um grupo de pessoas, por uma diretoria. Como esse planejamento estratégico ele é realizado, é de extrema importância que isso seja analisado. Na sequência disso, a gente vai avaliar as necessidades e expectativas das partes interessadas. Mais uma vez frisando que o escopo da norma é para a satisfação do cliente. Então, evidentemente, uma parte interessada, um stakeholder da organização, para um sistema de gestão da qualidade, o cliente é o principal deles. Mas algo super importante que as normas a partir de 2015 trouxeram é o quê? Não vamos olhar só para o nosso próprio umbigo, vamos olhar as partes interessadas, os stakeholders da organização, de modo que a organização consiga buscar o equilíbrio. Aquele direcionamento estratégico do negócio, além de atender os próprios anseios da organização e da direção e do quadro societário, que também é uma parte interessada, também é um stakeholder, tem que atender do cliente, que é o outro stakeholder, que é o principal, que é uma razão de existência das normas de gestão da qualidade, mas a gente não pode se limitar nisso. A gente tem que buscar as demais partes interessadas, as demais partes que afetam ou podem ser afetados pela organização, que evidentemente são os colaboradores da organização, os fornecedores, a sociedade na qual essa organização está inserida e qualquer outra que a organização possa pensar e possa determinar esse ponto aí, como é que ela vai fazer isso, quais são as partes interessadas que afetam e podem ser afetadas.
Outro ponto importante, complementando esses dois requisitos do contexto da organização e das partes interessadas, houve uma, digamos assim, uma atualização da norma ISO 9001, onde na análise de contexto e nas partes interessadas, nós devemos avaliar questões de como a organização afeta ou pode ser afetada pelas mudanças climáticas. Então, isso também deve ser inserido aí neste ponto de contexto da organização e necessidades e expectativas das partes interessadas. Ainda seguindo aqui, vamos passar para o 4.3, fazendo um resumo. O 4.3 é o escopo do sistema de gestão da qualidade. Qual que é o escopo do sistema de gestão da qualidade? É o escopo da própria organização. Quando a gente falou de escopo anteriormente, era o limite da norma. Agora ele vai dar o limite da organização, onde ela está localizada, qual que é o seu parque fabril, quais os tipos de produtos, né? Onde o sistema de gestão da qualidade vai atingir, é o escopo, é o limite do sistema de gestão da qualidade que a gente deve descrever, deve declarar e reter informação documentada sobre isso. A IATF traz um suplemento sobre escopo, falando sobre locais remotos, esse tipo de situação que está detalhado na nossa aula, o que é um local remoto, o que é uma warehouse, o que é um escritório, né, de engenharia comercial, como é que a gente relaciona isso dentro do escopo do nosso sistema de gestão. E complemento o 4.3, mais um requisito da IATF, tratando sobre requisitos específicos do cliente que devem ser incluídos no escopo do sistema de gestão. O que quer dizer isso? O seu cliente geralmente, né, certamente a montadora possui lá um caderno de requisitos específicos e quem fornece para um Tier 1, um Tier 2, etc., esses fornecedores, essa empresa geralmente também possui o seu caderno de requisitos específicos. O que é a organização que vai se estruturar para a certificação IATF ou que vai, né, aprimorar aí o seu sistema de gestão tem que fazer? Ela tem que buscar esses requisitos específicos do cliente e integrá-los no sistema de gestão. Então, adicionalmente aos requisitos da IATF, a gente tem que considerar os requisitos específicos do cliente como aqueles que precisam e devem ser atendidos pela organização. É de suma importância que a organização faça isso. E o 4.4 a gente fala do sistema de gestão da qualidade e seus processos. Falamos anteriormente, né, sobre abordagem de processo e agora a norma traz para a gente o requisito que, no meu entendimento, aí, é um dos principais da norma, que é o sistema de gestão da qualidade e seus processos, que é quando a organização define quais são os processos do seu sistema de gestão, define a sequência e interação dos seus processos e vai montar lá os mapas de processo, né, os diagramas de processo, tartaruga, por exemplo, do sistema de gestão. A norma fala, tem que ter entrada, atividade, saída, quais são os recursos, seja recursos materiais, recursos humanos, quais são os métodos e como esses processos são medidos. É de extrema importância fazer isso. Isso é um ponto-chave principal para o sistema de gestão da qualidade. A definição dos processos do sistema de gestão. Pense muito bem nisso e lembre-se que processo não é departamento. Processo é processo. Um processo, ele geralmente é interdepartamental, é mais de um departamento, né? Mais de um departamento faz parte do mesmo processo. Então, um processo ele envolve diversos setores dentro de uma organização. E seguindo, a IATF fala sobre a conformidade, né, dos produtos e processos, que quer dizer o quê? Ao estabelecer os seus processos do sistema de gestão, esses processos têm que trabalhar para a conformidade do produto e do processo e o atendimento aos requisitos específicos de cliente, aos requisitos de cliente técnicos ligados ao produto, e isso também deve envolver os fornecedores. É de suma importância que isso aconteça.
E aqui, ainda na seção 4, a IATF trata de um ponto super importante, que é o requisito chamado de segurança do produto. O que é segurança do produto? Dentro do segmento automotivo, existem produtos que possuem características de segurança. O que é uma característica de segurança? É aquela característica técnica do produto, da especificação do produto, que se falhar pode gerar aí um acidente, pode colocar em risco a integridade do usuário do veículo. Então a segurança do produto é super importante e aqui tem um requisito que trata disso, né, de forma robusta e está aqui na seção 4 da norma, porque a IATF quer que quando a organização possua situações de segurança do produto, ela inclua isso no sistema de gestão, não é uma atividade específica. A organização estabelece o seu sistema de gestão como um todo para que características de segurança sejam identificadas e sejam tratadas. Então, a segurança do produto está bem aqui no início da norma, porque ela tem que estar na raiz da norma, do sistema de gestão. É base do sistema de gestão, dada a importância disso. Lá na frente, na seção 8, né, na subseção 8.3, que a gente trata de desenvolvimento de produto e processo, as características especiais de segurança, elas vão ser abordadas também, né? A definição das características especiais vai ser abordada lá no 8.3, tem um requisito que fala especificamente de características especiais. Mas a raiz disso, a raiz de que a segurança do produto, a característica de segurança deve ser abordada, tratada de forma sistêmica dentro da organização, dentro do sistema de gestão, está aqui nesse requisito da seção 4.4, que é segurança do produto, e é um requisito que fala ainda que tem que ter um processo documentado. E logo na sequência eu vou explicar para vocês um resumo do que é processo documentado dentro da IATF, manter e reter informação documentada. Muito bem, então para finalizar aqui este vídeo, vamos falar sobre um tema super importante aqui na IATF 16949, que é os processos, né, que são os processos documentados e também os termos que são utilizados ao longo da norma, tanto da IATF quanto da ISO 9001, que é manter e reter informação documentada. Então, toda vez que você se deparar com o termo manter informação documentada, isso em linhas gerais significa que você deve descrever como a atividade deve ser realizada, ou seja, instruir como isso deve ser realizado para você manter que esta atividade seja realizada sempre da mesma forma, padronizar a realização desta atividade, podemos dizer assim. Quando tem o termo reter informação documentada, isso quer dizer que a gente vai reter o resultado da atividade. Isso é um registro de como a atividade foi feita. É um registro que comprove, que demonstra, que retenha como a atividade foi realizada. É um registro, uma retenção do resultado da atividade. A IATF ela traz alguns termos adicionais, né? Primeiro lembrando que a IATF ela não é tão rigorosa quanto a ISO 9001 no seu texto normativo. A norma ISO 9001, quando ela utiliza o termo manter e reter, ela utiliza esse termo de forma uniforme em toda a norma e para todas as normas ISO, ela utiliza isso. Eles têm um cuidado muito grande neste sentido. Já a IATF não tem tanto cuidado nisso, né, de garantir que os mesmos termos sejam utilizados em toda a norma. Então, ela tem para a mesma situação, né, o mesmo requisito, a mesma necessidade que ela apresenta da norma, ela pode usar termos distintos. O principal deles aí é um processo documentado. Então, a organização deve ter processo documentado para segurança do produto, por exemplo, que foi o que a gente acabou
de ver aqui neste vídeo. E vão ter mais outros diversos requisitos onde vai ser utilizado o processo documentado, o termo processo documentado. Existem outros requisitos que a IATF fala que a organização deve documentar o seu processo, deve ter um sistema de informação documentada, entre outros pontos nesse sentido. Vou até fazer um esclarecimento, né? No início do lançamento da norma, todo mundo se apegou aí no processo documentado, apenas onde esse termo estava sendo utilizado, e com o passar dos anos, as próprias certificadoras, o próprio IATF foi esclarecendo que onde consta processo documentado, o sistema deve manter documentar os seus processos, ou ter um sistema documentado, um sistema de informação documentada, que a norma usa termos nesse sentido. Ao longo dela, a gente também deve ter isso. O que é um processo documentado? Um processo documentado, a gente vai descrever como este processo, esta atividade é realizada. As entradas, atividades, saídas, quais são os recursos humanos, recursos materiais, descrever como é feito e, em alguns casos, medir o seu resultado. É isso que a IATF quer. Vou dizer que é um procedimento documentado, não é exatamente isso, mas você descrever isso com base em procedimento, né? Que você descreva como a atividade é feita, atende o que a IATF quer dizer como processo documentado. Beleza? Você vai encontrar aqui no link deste vídeo, né, um texto aqui no LinkedIn que a gente publicou há alguns anos atrás, onde estão descritos quais são os processos documentados, quais são os requisitos de processo documentado que a IATF solicita. E você não é obrigado a criar um processo documentado para cada um desses requisitos. Em muitos casos, você pode agregar esses processos documentados, 2, 3, 4 requisitos em um único processo documentado ou em um único procedimento. Beleza? Então, esse é o recado final aqui deste vídeo da seção 4, essa parte de processo documentado, manter, reter informação documentada. A gente coloca logo aqui no início, onde a gente fala sobre os requisitos normativos, porque isso vai se repetir muito aí ao longo de toda a norma e você vai se deparar com esses termos. É importante que você fique ligado. Beleza? Até a próxima. Muito obrigado.